Bom dia, bom dia, bom dia. Que dia maravilhoso, que dia abençoado. Dia da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. O Senhor tem ordem aos seus anjos para nos proteger. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E toda sorte de bênção nos alcançarão. É uma promessa do Senhor. E o Senhor é justo e fiel para cumprir cada uma delas. O Senhor diz que certamente, não é talvez, é certamente, bondade e misericórdia nos alcançarão. E como nós já lemos aqui algumas vezes, é como se fosse dois irmãos gêmeos, bondade e misericórdia nos alcançam todos os dias de nossas vidas, pela manhã, pelo entardecer, ao dormirmos, ao acordarmos, ao sentarmos, ao levantarmos, ao caminharmos, ao corrermos, ao pensarmos, ao errarmos, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os momentos. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade, misericórdia, duram para sempre. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus de amor, Deus da provisão, Deus da saúde. Senhor, como nós somos gratos pela tua fidelidade, Senhor. Jesus, como somos gratos, Senhor, pois sabemos que estamos guardados, protegidos, somos ricamente abençoados, profundamente amados, Pai. Pai, como nossa pequenez não dá pé, Senhor, para que nós compreendemos a profundidade desse amor, o quão profundo nós somos amados, o quão profundamente o Senhor nos quer, o Senhor nos deseja, Pai. Jesus, nos dá clareza, impressões do nosso espírito, nos dá palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender e compreender das tuas verdades, Senhor. Senhor, como nós queremos cada dia mais entender, Senhor, os teus sonhos, os teus desejos para nossas vidas, Senhor. Senhor, como eu sou grata, Senhor, por essa oportunidade que estou aqui, Senhor, cumprindo o meu ministério, para a honra e para a glória do teu precioso nome, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, me dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Senhor, revelação, Senhor, se revela a mim, Senhor, se revela a cada um, Senhor, a cada amado irmão, Senhor, que está assistindo, Senhor, que está recebendo dessa boa semente, Pai, que não seja só mais um vídeo, mas que seja o vídeo cheio da mensagem da graça, favor e merecido. Senhor, que cada coração, Senhor, que ao receber desta mensagem, Senhor, não tenha dúvida que o Senhor é um Deus gracioso, que o Senhor nos favorece em todos os nossos caminhos. Senhor, abre os caminhos para nós, Senhor, que sobre nós já não há mais julgo, já não há mais peso, já não há mais condenação, porque Jesus Cristo levou tudo naquela cruz, Pai. Que o coração de cada um, que o meu coração, Senhor, todo dia, Jesus, ao acordarmos, nós tenhamos essa certeza que sobre nós não há mais peso, não há mais culpa, não há mais julgo, porque o Senhor já levou sobre si os nossos fatos. Eu declaro sobre todo aquele, Senhor, que o coração está angustiado, está sofrido. Eu declaro a alegria do Espírito Santo, a alegria transbordante, recalcada, sacudida, transbordante de uma forma infinita, que só o Senhor sabe nos dar, que só o Senhor sabe fazer com que sintamos, Senhor. Não há nada neste mundo, não há casa, não há carro, não há patrimônio, Senhor, não há viagens, não há relacionamentos que se comparem com a alegria de estarmos na tua presença, de estarmos te servindo, de estarmos te buscando. Pedimos a ti, Senhor, fala conosco, Jesus, de uma forma especial, de uma forma individual. Leva cativo, Senhor, a nossa mente. Nós declaramos sobre nós a mente de Cristo, que vejamos como Cristo vê, que entendamos como Cristo entende, que sentamos, Senhor, como Jesus Cristo, que da nossa boca saia palavras de vida. Leva cativo os nossos pensamentos, Senhor, que nada, Senhor, nada nos distraia enquanto nós recebemos da Tua palavra. E ao recebermos desta boa semente, ela fique guardada no nosso coração, que ela venha criar raízes e venha dar frutos preciosos, Senhor. Que a Tua palavra diz que o Senhor dá
Pão ao que tem fome e semente ao que semeia, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, envia o nosso pão, Senhor, mas envia também, Deus, as nossas sementes, Pai, que nós possamos discernir o que é pão e o que é semente, que façamos, Senhor, como salmista, que ainda que plantamos em lágrimas, mas colheremos os nossos feixes com alegria, porque essa é a Tua palavra, esta é a Tua promessa, e nós viveremos, Senhor, o melhor dessa terra. Comeremos e viveremos o melhor dessa terra, porque o Senhor prometeu. E nós cremos em cada uma das suas promessas e viveremos e contaremos, ó Deus, os testemunhos de grandeza, de vitória, que somente através do nome de Jesus nós somos capazes, Senhor, de alcançar tamanha plenitude. Senhor, nos dá, Senhor, uma mente ensinável, um coração disposto, Senhor, a aprender com a Tua palavra, de sermos corrigidos, de sermos, Senhor, discipulados, Senhor, de sermos abençoados, Senhor. Eu declaro, Jesus, sobre cada vida a unção do Espírito Santo, que não seja as minhas palavras, mas seja a Tua palavra, Senhor, que cada um deles, Senhor, venham cada dia mais ter fome e sede da Tua palavra, de buscar cada vez mais Te conhecer, não apenas a tua letra, Senhor, a letra da palavra, mas a revelação que vem através do Espírito Santo, que nos traz vida, e vida em abundância. E todo aquele que vive em Cristo, que vive a Tua graça, teu favor imerecido, é transbordante de alegria, porque como o Senhor nos diz, o Espírito alegre, fomos eu, e é isso que nós queremos viver e ver, Senhor, através do Teu favor, Senhor. Fala conosco, Jesus, de uma forma especial, de uma forma profunda, que só o Senhor sabe que o nosso coração precisa. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra. Tira toda e qualquer distração, perturbação, pensamentos acelerados, depressão, tristeza, ansiedade, saiam agora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, a vida de Deus, fluindo em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Como é bom. Como é bom estudarmos a palavra do Senhor, compreendemos as suas verdades, compreendemos aquilo que o Senhor tem para minha e para sua vida. E nós estamos no tema decida sorrir. É uma decisão sorrir. Mesmo que a tristeza esteja assim, sendo as circunstâncias contrárias do seu sorriso, decida sorrir. Clécia, eu vou ser falsa? Não, você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você, cheio do Espírito Santo, você não age com falsidade, você encontra motivos que vão te trazer alegria, porque o Senhor vai te mostrar cada um deles. O Senhor vai te mostrar no meio da sua dor, no meio da sua aflição, motivos para que você sorria verdadeiramente. Amém? Você crê nisso? Eu declaro sobre a sua vida sorrisos de alegria, não apenas por sorrir para agradar as pessoas, mas sorrisos que vêm da alma, que vêm do teu espírito, que vêm com fervor, que vêm com alegria, que somente o Espírito Santo é capaz de nos dar somente. E nós vamos ler um Provérbios, que ele é maravilhoso, mas ainda não é o centro da nossa mensagem, mas o Senhor colocou como tema principal da nossa mensagem esta semana, que é Provérbios 15, 13, que fala sobre um espírito alegre, formoseia o rosto. E é isso que o Senhor tem para minha e para a sua vida. Não tenha dúvida que o Senhor tem alegria, o Senhor tem contentamento, o Senhor fica feliz em te ver feliz. Afinal de contas, nós somos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor. Mas deixando claro, às vezes passaremos por uns chorinhos, uns momentos difíceis que rolarão lágrimas, mas em tudo nós glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor precisa muitas vezes nos moldar conforme a sua imagem, precisa moldar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Provérbios 15 diz o seguinte, calma aí que eu acho que eu fiz a anotação errada, 15, 13, acho que é 15, 3. Aquele que não... perdão, mas eu tô vendo em Salmos. É Provérbios. Provérbios 15, 13. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo o livro de Provérbios e que vocês tenham muito prazer também em ler o livro de Provérbios, porque nós aprendemos muito com o livro de Provérbios. E diz o seguinte,
Provérbios 15:3. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de tolice. O nosso versículo para essa semana é Provérbios 15:3. O coração alegre torna a face bela. Em algumas tradições diz o seguinte: um espírito alegre formoseia o rosto. Então essa é a nossa parte. Eu li um pouco mais para que nós entendamos de que quando nós nos alimentamos de tolice, nós nos alimentamos de coisas que não glorificam o nome do Senhor, nós nos tornaremos como um tolo. Mas como nós não somos tolos, nós somos pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito do Senhor, cheios de poder e autoridade, nós nos alimentamos da verdade da palavra do Senhor. E a verdade da palavra do Senhor diz que nós teremos um espírito alegre que transbordará de uma forma tão grande que nos deixará belos e belas. Mas a nossa história de hoje encontra-se em 1 Reis, no seu capítulo 17, a partir do verso 7 até o verso 22, que nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta e o nosso amado Elias. O que acontece nesse capítulo inteiro? Existia uma fome, uma seca muito séria naquele tempo, ao qual o Senhor usou Elias para decretar essa seca de um período estendido. Elias foi induzido, foi indicado, foi instruído pelo Senhor a habitar próximo de um ribeiro, onde os corvos levariam pão e carne para ele pela manhã e pela noite. Mas isso teve um tempo determinado, por um tempo determinado, até que aquele rio secasse. E ao rio secar, o Senhor dá instruções específicas novamente para o seu servo Elias e diz o seguinte: vai até a cidade de Sarepta e lá eu preparei uma viúva para que ela te sustente. Olha só, olha que história poderosa. Tudo que envolve viúva eu gosto. Acho tremendo, mas olha que história poderosa. Ele, como servo do Senhor, que declarou que haveria seca, em alguns momentos declarou até fogo vindo do céu para queimar os sacrifícios, ele tinha que cumprir e passar juntamente com aquele povo o período de seca, o período de sofrimento, o período de angústia e o período de dor. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por tribulações, aflições, dores e sofrimentos, mas mesmo assim se manteve firme, forte no seu propósito, que era nos salvar. Nós, na nossa pequenez, muitas vezes nós não queremos passar por nenhuma aflição, nenhum conflito, nenhuma dor, algo que nos tire da zona de conforto. O Senhor, Ele não se comove com as nossas lágrimas. Ainda mais se essas lágrimas são lágrimas de educação, ainda mais se essas lágrimas nos farão crescer segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E foi isso também aconteceu com ele. Ele saiu, foi de encontro a essa viúva que estava a recolher alguns gravetos. Era tão pouco que ela tinha na casa dela, que a Bíblia fala que ela tinha apenas 2 gravetos nas mãos. Olha só o tamanho da fome, o tamanho da situação que estava acontecendo naquele lugar. E Sarepta não era uma cidade judaica, era uma cidade pagã. Logo, essa mulher também era pagã. Ela não era serva do Senhor, mas ela identificou nele um homem de Deus. E ao identificar um homem de Deus, ela deu atenção e ela o ouviu. E ele disse da seguinte forma para ela: vá até a tua casa, pegue um bocado de farinha, o azeite e faça um bolo para mim e me traga um bocado de água. Para pensar. No momento onde há escassez absoluta de água, ele pede isso a alguém e a pessoa, ela vai se chocar. E foi exatamente o que aconteceu com ela. E ela respondeu a ele dizendo da seguinte forma: Senhor, o que eu tenho na minha casa é um pouco de farinha, um pouco de azeite, farei um pouco de bolo, comerei eu, darei ao meu filho e logo morreremos. E aí é onde ele fala para ela: vá à tua casa, faça o que tu tem ditos, traga-me e eu me alimentarei, e na tua casa não faltará nada. E assim foi, conforme a palavra do homem de Deus
instruída pelo próprio Espírito Santo. No decorrer dessa história, temos aí essa mulher sendo sustentada pela graça, pelo favor do Senhor, onde a farinha nunca acaba e o azeite não tem fim. O Senhor multiplicou aquilo que para ela era sinônimo de morte. O Senhor trouxe vida. O Senhor trouxe vida. Aquilo que parece na sua vida, na minha vida, ser escassez, ser motivo de morte. Quando você olha, você fala, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Acabou a farinha, acabou o azeite, mas o Senhor manda dizer que só acaba quando Ele determina que acaba. Quando Ele diz que a farinha vai multiplicar, a farinha vai multiplicar. E eles viveram todo o período da seca ali, porque o Senhor multiplicou a farinha, multiplicou o azeite naquela casa. Naquela casa chegou prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, a prosperidade vinda do Senhor. Que não falte farinha, que não falte azeite na sua mesa de forma alguma, mas que tenha em abundância o azeite do Espírito Santo. Que você seja sempre sensível à direção do Espírito Santo. E essa história continua. No decorrer do tempo, esse filho dela, ele vem a morrer. E ela diz a Elias que o filho morreu. Olha só que grave. E ela era viúva. Naquele tempo, nós já estudamos aqui no canal, ela necessitava do acolhimento, da proteção de um homem, ainda que fosse uma criança. Não sei ao certo a idade dessa criança, mas ela veio a óbito e ela falou ao homem de Deus. E ela disse o seguinte, no seu versículo, ó Senhor, meu Deus, suplico, aqui já é Elias orando pela criança, suplico que permite que a alma desta criança retorne novamente. E o Senhor ouviu Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela viveu. Elias tomou a criança e fez descer da cama para encontro da casa, e entrou a sua mãe. E Elias disse, ver o teu filho, ele vive. A mulher disse a Elias, agora por isto eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Aleluia. Para pensar esse cenário de fome, de escassez e de morte na vida dessa viúva. Olha o que o Senhor fez. O Senhor trouxe de volta para ela o motivo de alegria, de sorrir. Naquele cenário, naquele contexto, naquele tempo, ela sem filho, as situações de vida dela seriam lamentáveis. Mas o Senhor, Ele conhece a minha, Ele conhece a sua dificuldade. E logo mais, assim como Ele fez com Sara, Ele trará de volta o seu sorriso. Ele dará a você o motivo de sorrir, que é o que significa o nome de Isaac, sorriso, alegria. E essa semana nós estamos falando exatamente sobre isso. Que pessoas que tiveram grandes dificuldades, grandes desafios, decidiram crer na promessa do Senhor, mantendo o que? O sorriso no rosto, como nós começamos falando aqui. Não é para você simplesmente olhar a situação caótica, catastrófica e sair rindo assim, como se fosse uma pessoa maluca. Não, nós não somos malucos, nós somos totalmente racionais. E a palavra do Senhor nos garante que Ele devolverá o motivo da nossa alegria. Assim foi com essa viúva, quando ela achou que ela ia morrer por falta do básico, por falta ali dos mantimentos, por falta da água, o Senhor proveu um homem de Deus. E ela continuou viva. E ali ela viveu durante um período com seu filho. Ainda que o cenário pareça de morte, que foi o caso dela, ela decidiu crer. Ela procurou o homem de Deus. Ainda que a fé dela fosse pequenininha, ela decidiu crer. E o Senhor devolveu a vida do filho dela. E ela reconheceu que da boca do servo de Deus saem palavras de vida. E nesse dia eu declaro sobre a sua vida palavras de vida. Eu declaro que não vai faltar o pão, não vai faltar o azeite e não vai faltar a vida de Deus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, provisões vindas diretamente do céu. O Senhor nos conhece, sabe cada uma de nossas necessidades, sabe até que ponto nós vamos aguentar essa situação. E Ele manda o alívio e o socorro na hora certa, nem antes nem depois, no momento oportuno, no momento correto. Receba do Senhor essa palavra, coloque ela no seu coração, tenha certeza, tenha a convicção que o seu sorriso não vai deixar de existir, porque o Senhor tem planos de paz para minha e para a sua vida, não de morte. Assim como foi com essa viúva, o Senhor restabeleceu
a prosperidade, o sustento e a vida naquela casa. E é o que eu declaro hoje na sua casa, na sua família. O sustento no Senhor, a prosperidade que vem do Senhor e a vida que vem diretamente do trono de Deus. Que o seu dia seja um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Medita nessa palavra.